O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar? Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos as duas colunas principais da nossa igreja, os apóstolos São Pedro e São Paulo. São Paulo, natural de Tarso e também de cidadania judaica, pois era filho de judeus, era um homem muito versado nas Sagradas Escrituras, pois era aluno, discípulo na escola famosa de Gamaliel. E, como nós sabemos, antes da sua conversão, foi perseguidor dos cristãos, da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, como um judeu zeloso, achava que estava cumprindo a vontade de Deus. E quando pediu licença para perseguir a comunidade que se formava na cidade de Damasco, sob a autoridade de Ananias, o sacerdote Ananias, São Paulo literalmente caiu do cavalo. Foi alcançado por Cristo, que o indagou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele entendeu aquilo que o seu próprio mestre, o seu próprio professor, havia anunciado àqueles que queriam perseguir os cristãos: deixemos os cristãos em paz, porque se o que eles fazem for uma obra humana, está fadada a acabar, a ruir. Mas se for uma obra divina, se Deus está por trás dos cristãos, quem teria forças para lutar contra Deus, contra a sua vontade? Então São Paulo entendeu que perseguindo os cristãos, estava perseguindo o próprio Cristo, perseguindo o próprio Deus. E ele ficou cego, tinha como que escamas de peixes em seus olhos, e foi preciso Ananias, instruído, impulsionado pelo Espírito Santo, ir ao seu encontro com muita objeção, pois se tratava de um perseguidor da igreja, mas Ananias, obediente ao Espírito Santo, foi, acolheu o apóstolo São Paulo, o batizou, impôs as mãos sobre ele, lhe conferiu o Espírito Santo e a sua cegueira cessou.
E São Paulo então ficou mais ou menos 3 anos afastado, fazendo um discernimento do seu chamado, deste episódio que lhe acabara de ocorrer. E depois então de 3 anos foi se apresentar à comunidade mãe, à Igreja de Jerusalém, se apresentar aos apóstolos, em especial o príncipe dos apóstolos, o primeiro, São Pedro, e assim, portanto, ele inicia a sua missão, o seu ministério, sobretudo entre os gentios. Realizou 3 grandes viagens apostólicas, fundando e confirmando a comunidade na fé. E, segundo a tradição, quando já estava preso em Roma, fugindo da prisão, ao ser alcançado, colocaram o seu pescoço numa coluna de mármore e o decapitaram, né? E, segundo a tradição, a sua cabeça deu 3 pulos, e quando tocava o solo, nascia uma fonte. É um local conhecido lá em Roma, junto ao mosteiro dos Trapistas, como Tre Fontane, né? O lugar das 3 fontes. E São Pedro, príncipe dos apóstolos, um homem que labutava diariamente no lago de Genezaré, era pescador, juntamente com o seu irmão André, e também com os seus sócios, com os seus amigos João e Tiago. E Jesus, passando ali na praia, próximo ao lago de Genezaré, ou lago de Tiberíades, faz o convite: vem e segue-me. E imediatamente eles deixaram as suas redes, as suas barcas, deixaram família, para se tornarem agora não mais pescadores de peixes, mas pescadores de homens, pescadores de almas. São Pedro, apesar das suas limitações, apesar de ter negado nosso Senhor 3 vezes, apesar das suas infidelidades, era um homem muito corajoso, amava muito o Mestre e pôde também fazer a sua profissão de fé, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, quando Jesus os indaga a respeito do Filho do Homem. O que dizem as pessoas sobre o Filho do Homem? Alguns acham que é João Batista, Elias ou algum dos profetas. Trata-se não de uma curiosidade fútil, mas é o desejo que o Senhor tem de compreender o que os seus discípulos, saber o que os seus discípulos abstraíram, compreenderam da sua missão, da sua pregação, visto que eles comiam, bebiam, moravam, dormiam com o Senhor. E Pedro, então, não só responde, dá uma resposta teórica, mas, sobretudo, Pedro faz uma verdadeira profissão de fé, faz uma confissão: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, ou do grego, tu és o Cristo, o ungido, o enviado de Deus Pai. E mereceu com isso um elogio, um louvor de nosso Senhor. Bendito és tu, Simão, filho de Jonas, né? Porque não foi um ser humano que te revelou isso. Não veio da carne essa revelação, mas veio do alto. E o Senhor então entrega a Pedro o primado da sua igreja. Doravante, ele e os seus sucessores serão o primeiro, serão a cabeça, né, do grupo dos apóstolos, do colégio apostólico. Por isso que o Santo Padre, ele exerce um magistério, ele exerce um ministério universal sobre toda a igreja, porque no colégio apostólico, no colégio dos bispos, ele é a cabeça, ele é aquele que preside os irmãos, ele é o princípio visível da unidade de toda a Igreja Católica. Como vai dizer Santo Inácio, onde está o bispo, aí está a Igreja. E essas palavras podem ser aplicadas sobretudo ao bispo de Roma,
né? Onde está o bispo de Roma, aí está a igreja. Onde está Pedro, onde está o Papa, aí está a igreja. E o Senhor então entrega as chaves do reino dos céus. Tudo que desligares na terra será desligado no céu, tudo que ligares na terra será ligado nos céus. É o que nós chamamos da infabilidade papal, este dogma que foi proclamado no Concílio Vaticano I, né? A infabilidade papal, ou seja, naquilo que concerne a fé e a moral, os costumes, o Papa exerce um magistério ordinário, um magistério autêntico. Ele o proclama de cátedra, ele é mestre, ele proclama ex cátedra, da cátedra, então é dogma de fé. Tudo aquilo que se refere, que é proclamado pelo Papa e se refere à fé, aos costumes e a moral que devemos observar. E Pedro, então, também foi levado para Roma e lá ele foi martirizado. Não se considerava digno de morrer da mesma forma que o mestre. Então pediu para ser crucificado, porém de cabeça para baixo, porque ele não queria morrer da mesma forma que o Senhor, que Jesus Cristo, que nosso Salvador. Nós ouvimos, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje, a primeira leitura, falando da prisão do apóstolo Pedro. Herodes percebeu que com a morte de Tiago, maior irmão de João, isso agradava muito aos judeus. Então, ele mandou prender também Pedro, né? Se o menor já agradava os judeus, quanto mais prendendo o maior, o cabeça do grupo. Então, por isso que ele mandou prender Pedro com o objetivo de também matá-lo. Mas esses não eram os planos de Deus. Por isso que o Senhor enviou um anjo para libertar o apóstolo Pedro. Uma coisa interessante, bonita, na primeira leitura de hoje, é que enquanto o pastor sofre, as ovelhas rezam por ele, intercedem por ele. Uma grande lição para nós. Quando vemos o sofrimento do Papa, eu me lembro na história, João Paulo II, sobretudo os últimos anos da sua vida, como a gente ficava comovido, né, ao ver o sacrifício, a dor pela qual passou o Papa São João Paulo II, os últimos dias de vida dele, aparecendo lá na janela, como comoveu, até mesmo os meios de comunicação deram muita notoriedade a esse episódio, né? Ficamos muito comovidos quando vemos o sofrimento, a dor, né, do Papa, dos nossos pastores. Então é uma grande lição para que nós possamos cada vez mais rezar mais, né? Às vezes nós falamos mal, nós criticamos, falamos muito e rezamos pouco. Hoje a primeira leitura nos dá uma grande lição de caridade, de amor, de compaixão também para com aqueles que exercem sobre nós algum poder de autoridade, alguma influência, aqueles que são constituídos entre nós como pastores. Então precisamos sempre olhar com muita caridade também os defeitos, as mazelas dos pastores e também dos nossos irmãos, porque constatar, ver, analisar o pecado do outro não nos exime também das nossas fraquezas. Não vai atenuar as nossas fraquezas, as nossas limitações. Cedo ou tarde, nós vamos colocar a cabeça no travesseiro e vamos perceber que nós também somos de barro, que nós também temos limitações, temos defeitos, temos pecados a serem superados. Então hoje a primeira leitura nos convida a reclamar, murmurar menos e a rezar e amar, acolher mais. E por fim, na segunda leitura de hoje, o apóstolo São Paulo, que se dirige ao seu seguidor, ao seu discípulo Timóteo, falando já do final da sua vida, ele sabe que a sua paixão é iminente, está chegando, está se aproximando.
E ele vê este momento como um campeonato, né? Como um jogo. Assim como o atleta que se sacrifica para alcançar o pódio, assim como o atleta treina, né? E muitas vezes se impõe até um pouco de violência para o seu corpo, né? Para a sua carne, São Paulo também, ele luta, ele briga para alcançar também não o pódio deste mundo, não para conquistar a coroa de louro que era colocada na cabeça do atleta, dos imperadores, das pessoas importantes à época, mas a coroa da justiça, aquela que o Senhor, a coroa da glória, aquela que o Senhor vai entregar a todos aqueles que são fiéis à sua palavra, à sua vontade. Peçamos então, amados irmãos e irmãs, nesta Eucaristia, a graça de imitarmos sempre o exemplo, o testemunho desses dois grandes apóstolos que regaram, que plantaram a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a regaram com o seu sangue, foram os fundadores dos rudimentos, dos princípios da nossa fé. Somos muito gratos a eles, né? Se hoje nós temos os sacramentos, temos a palavra de Deus, temos os sacramentais, se hoje nós podemos nos reunir para celebrar como irmãos e irmãs o Deus da vida, o Senhor da nossa história, é porque nós tivemos antepassados, né? Nós tivemos irmãos que vieram antes de nós e que lutaram para defender o depósito da fé. Que nós também defendamos sempre a nossa fé, não só com as palavras, mas sobretudo com o nosso testemunho de vida. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.